E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo e desempacotar os ensinamentos metafísicos, que são simplesmente fascinantes, de uma obra chamada O Caminho Infinito. O nosso foco? A perspectiva deles sobre a identidade humana. Afinal, o que realmente define quem nós somos, né? Essa é daquelas perguntas tão antigas quanto a própria humanidade. E o texto que a gente vai explorar hoje traz uma resposta super radical e instigante. Ele propõe que a nossa essência verdadeira vai muito, mas muito além do que os olhos podem ver. Então, bora lá entender isso. O que exatamente seria essa verdadeira essência da identidade? Bom, a nossa resposta imediata normalmente seria apontar logo para a nossa biologia, para a nossa história de vida ou até para a personalidade, certo? Mas os ensinamentos de hoje desafiam a gente a dar uma pausa nessas suposições do dia a dia. A obra propõe uma ideia que, olha, à primeira vista pode até parecer contraintuitiva, mas carrega uma lógica interna incrível. É basicamente um convite para a gente repensar absolutamente tudo que a gente acha que sabe sobre o que significa ser nós mesmos. E para a gente não se perder, aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente começa com a ilusão do eu mortal, depois passa para a identidade divina universal, dá uma olhada em O Guia e Provedor, discute o domínio sobre a matéria e, para fechar com chave de ouro, a verdadeira ressurreição. Começando pela primeira parte, a ilusão do eu mortal. Vamos entender o que seria esse erro de identificação. Segundo o texto, a raiz de todo o sofrimento e desconexão do ser humano começa com um erro brutal de identificação. E para a gente sacar isso, precisamos focar no eu, mas com E maiúsculo. No contexto de O Caminho Infinito, esse eu não é aquela pessoa que acorda de manhã e vai escovar os dentes, sabe? A obra define isso estritamente como a identidade espiritual e imortal de um indivíduo. E vai além, viu? Afirma que esse eu é sinônimo do Espírito vivo de Deus ou da presença crística que habita lá no fundo de cada ser. A fonte é super categórica em dizer que essa identidade não tem absolutamente nada a ver com a nossa forma física. E é aí que a gente percebe a mudança radical de paradigma que a obra propõe. De um lado da moeda, temos o eu mortal, que seria o corpo físico, a mente humana, o cérebro. Mas o texto categoriza tudo isso não como uma realidade de fato, mas como uma imitação, sabe, uma percepção totalmente equivocada. Do outro lado estaria o eu imortal, que é o espírito vivo, a presença divina, a verdadeira realidade. A fonte o tempo todo coloca o corpo e o cérebro em contraste direto com essa presença divina. O argumento é de que se apegar a essa visão material é justamente o que gera toda a bagunça e confusão da nossa experiência humana. Seguindo em frente, vamos para a seção 2, a identidade divina universal, a essência de tudo. Bom, até aqui a gente falou do eu numa pegada bem individual, né? Mas essa filosofia se expande de um jeito absurdo para englobar o todo. A fonte usa muito aquelas frases filosóficas e espirituais super conhecidas, tipo aquela clássica "eu e o Pai somos um". Só que, segundo a explicação da obra, isso não é só uma metáfora bonita ou poesia, não. O texto defende que a natureza de Deus é literalmente a própria natureza imortal da pessoa. Zero separação. A essência divina e a essência verdadeira de quem acompanha esses ensinamentos são, no fim das contas, exatamente a mesma coisa. E o que isso significa na prática? Significa que o eu é, como o próprio texto diz, a presença individualizada de Deus. E olha só que detalhe crucial, a obra faz muita questão de deixar claro que essa identidade suprema não é um clube VIP para uma elite espiritual ou para meia dúzia de escolhidos, de jeito nenhum. Ela é apresentada como a verdadeira subjetividade de absolutamente cada pessoa que pisa nesta terra. E como é que a obra constrói esse argumento? A gente pode resumir em 3 passos. Primeiro, o texto liga essa ideia a grandes figuras bíblicas e históricas, dizendo que o poder que a gente via nelas era, na verdade, a manifestação pura desse eu. Segundo, argumenta que esse mesmíssimo eu precisa ser reconhecido em todos nós, seres humanos de hoje. E o terceiro passo, que é de explodir a cabeça, o texto postula que, na realidade espiritual definitiva, seres mortais simplesmente não existem. É isso mesmo. O eu imortal acaba sendo a única subjetividade autêntica que existe em todo lugar. Entramos agora na seção 3, o Guia e Provedor. Como isso se aplica no nosso dia a dia? Mas aí a gente se pergunta, como é que um conceito tão abstrato e invisível vai interagir com a nossa vida real de pagar boletos e tomar decisões difíceis? A resposta do livro traz uma metáfora visual que é simplesmente fantástica. Eles descrevem o eu imortal como uma antena infinita. É uma sacada muito boa para explicar que essa identidade espiritual não é um negócio distante lá no céu.
Pelo contrário, funciona como um canal ativo, sempre aberto e sintonizado com os ritmos invisíveis de provisão no meio da correria do nosso dia a dia. E o que chama muito a atenção é ver como a obra detalha essa antena funcionando. De acordo com o texto, quando a pessoa se apoia de verdade nessa identidade, ela vira a fonte de tudo que a gente precisa, desde suprimento material até mesmo companheirismo. Ela dá a direção, mostra o caminho. E tem mais, o texto afirma que esse eu não só acompanha a gente, mas ele vai na frente preparando o terreno, assumindo o controle para resolver as necessidades diárias. Ou seja, não é só sobre ficar meditando e transcendendo, é sobre um baita suporte prático e invisível mesmo. Passando para a seção 4, domínio sobre a matéria, ou como superar os nossos limites físicos. Esse lance de suporte prático nos leva direto para umas afirmações bem audaciosas da obra sobre o mundo físico. Segundo os textos originais, o eu imortal tem domínio total sobre 4 coisas que parecem imbatíveis na nossa realidade material: as próprias leis da matéria, a passagem implacável do tempo, as doenças e, por fim, até a crença na morte. E a regra continua sendo a mesma. O corpo humano ou o cérebro não tem poder nenhum sobre isso, mas a nossa essência espiritual, segundo a obra, tem o controle absoluto de tudo. E para sustentar isso, o material chama o eu de a lei do ser e o curador real. É uma lente muito interessante para enxergar o mundo, né? Porque, sob essa ótica, qualquer cura, qualquer momento de paz ou problema resolvido não acontece por intervenção humana, por causa de um remédio ou por pura sorte. Nada disso. Toda e qualquer harmonia seria exclusivamente a manifestação natural dessa essência espiritual agindo ali, nos bastidores da nossa vida. E olha que paradoxo maravilhoso o texto levanta quando o assunto é segurança. Quem vive na tal da falsa identificação, ou seja, quem acha que é só carne e osso, vive numa necessidade exaustiva de proteção. E faz sentido, né? Porque o mundo físico parece cheio de ameaças. Agora, quando a gente olha pelo ângulo do eu imortal, a coisa inverte. Como esse eu é puro espírito e não reconhece nenhuma força que possa bater de frente com ele, ele ironicamente não precisa de proteção nenhuma. O verdadeiro ser é inatingível. Então, a própria ideia de ter que se proteger vira uma coisa obsoleta para quem alcança esse estado de consciência. Chegamos então à nossa última parte, a seção 5, a verdadeira ressurreição, que trata do despertar da mente. Bom, depois de desconstruir a importância do corpo material e provar a invulnerabilidade do espírito, o texto resolve redefinir completamente um conceito bem famoso. Em O Caminho Infinito, o lance de ressuscitar os mortos não tem nada a ver com corpos físicos saindo de túmulos. É algo bem diferente. Trata-se de uma mudança de percepção através de 3 passos bem claros. Primeiro, a gente precisa elevar a nossa visão para bem longe da matéria. Segundo, onde o mundo normal enxerga um ser mortal que um dia vai perecer, a gente passa a reconhecer ativamente a presença do eu imortal. E o terceiro e último passo é, de fato, viver a partir dessa nova consciência, ignorando que os nossos sentidos físicos ficam gritando o tempo todo. É basicamente uma ressurreição da mente, um baita despertar para a realidade verdadeira aqui e agora. Então, para amarrar tudo, o material defende que existe uma realidade eterna que, na verdade, nunca nasceu e, consequentemente, também nunca vai morrer. É como se fosse um núcleo totalmente inabalável de existência que continua perfeito e sem tirar nem pôr, mesmo quando as aparências da vida, as circunstâncias todas e até os nossos próprios corpos vão envelhecendo e, eventualmente, desaparecendo. E tudo isso nos deixa com um pensamento instigante para fechar a nossa análise de hoje. Pensando em tudo que a gente extraiu desses ensinamentos, quando as aparências humanas inevitavelmente sumirem, qual realidade eterna vai permanecer em nós? Essa é daquelas reflexões super poderosas e que servem para todo mundo e que com certeza convida a gente a não ficar só na superfície das coisas. Muito obrigado a quem nos acompanhou nessa jornada hoje e até a próxima exploração.